Olá pessoal, vamos revisar agora aqui as vértebras. Estou segurando aqui uma vértebra torácica, parece uma girafinha. Essa outra vértebra aqui, uma vértebra lombar, só para ajudar a reconhecer, parece um alce, não parece? E essa aqui que parece o Cid lá da Era do Gelo, é uma vértebra cervical. Existem na literatura descrito os itens que configuram uma vértebra típica. Corpo vertebral, isso aqui, esse anel aqui é o arco, aqui processo transverso, processo espinhoso, e os processos articulares, superior e inferior. Aqui no arco temos duas regiões distintas, região do pedículo e aqui atrás a lâmina. Essa vértebra aqui é uma vértebra torácica. A vértebra torácica recebe outra vértebra aqui em cima e esses processos espinhosos verticalizados são típicos dessas vértebras. Eles acabam limitando a extensão da coluna torácica, né? Acabam limitando aqui. Essa articulação entre os processos articular inferior de uma vértebra e superior da outra forma a articulação zigoapofisária. Por aqui vão passar os nervos espinhais, conforme vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é o forame intervertebral. Essa abertura é a incisura vertebral inferior desta vértebra e essa aqui é a incisura superior dessa vértebra aqui. Cada vértebra dessa forma tem duas incisuras, uma superior e uma inferior. Essa vértebra aqui é uma torácica, então ela também terá as fóveas costais, que vão receber as costelas. Essas vértebras, elas sintética, né? Mas aqui temos uma vértebra real em que é possível ver com mais detalhes, né? A articulação, repara que é bem lisinho aqui. Estas vértebras torácicas aqui vão servir de apoio para as costelas dessa forma. A costela se liga com duas vértebras aqui na região da cabeça e o tubérculo se encaixa na fóvea costal do processo transverso. Assim. Assim. Então aqui na vértebra torácica teremos, que destaca ela também, né? A fóvea costal no processo transverso e a fóvea costal superior e fóvea costal inferior. A primeira vértebra cervical, essa aqui, o atlas, e a segunda, que é o axis, são conhecidas como vértebras atípicas, porque apresentam detalhes a mais ou a menos em comparação às demais vértebras cervicais. O atlas, por exemplo, não tem corpo, conforme vocês estão vendo aqui. Ele também não tem pedículo ou lâmina, ele tem arco. A região anterior, ou arco anterior, e o arco posterior. Ao invés de corpo, ele tem duas massas laterais, essa massa aqui e essa outra massa. Nessas massas vemos as faces articulares para o occipital aqui e as faces articulares para o axis aqui embaixo. Então, aqui nós teremos a articulação atlanto-axial aqui. E quando o crânio está aqui em cima, a articulação atlanto-occipital. Tem uma outra articulação aqui que se dá entre o dente do áxis, o processo odontoide do áxis, e o atlas, através da fóvea articular para o dente do áxis aqui. Tanto no áxis quanto no atlas, nós vemos esse orifício aqui, ó, que está no processo transverso. Esse orifício é o forame vertebral, por onde passa a artéria vertebral, que é essa estrutura vermelhinha que vocês estão vendo aqui. No atlas, nós vemos ainda o sulco da artéria vertebral, que ela passa por aqui, faz a volta aqui por trás e sobe ao crânio via forame magno. Então aqui temos o sulco da artéria vertebral. No axis, nós vemos então, com mais destaque, o processo odontoide ou dente do axis. Essa é uma vértebra que já apresenta um corpo. O corpo das vértebras vai ficando maior à medida que vai descendo. Olha o tamanho dessa vértebra, que é a primeira a apresentar um corpo, e olha o tamanho desse corpo aqui de uma vértebra lombar. A vértebra lombar,
né, ela, além de parecer com alce, conforme vocês estão vendo, ela apresenta alguns processos que não veremos em outras vértebras. O processo espinhoso, né, ele está aqui, ocorre nas demais vértebras também, mas ele é mais quadrangular, conforme vocês estão vendo. Esse processo lateralizado aqui, que a gente chama em outras vértebras como processo transverso, e aqui geralmente usamos esse termo também, na verdade é o processo costal ou processo costiforme, pois tem a mesma origem embrionária que as costelas. O processo transverso, propriamente dito, ele não evolui e está aqui, ó. Ele é chamado de processo acessório. Teremos também uma regiãozinha mais saltada aqui no processo articular superior, que é o processo mamilar. Então nós temos aqui processo articular superior com a sua face articular aqui e o processo articular inferior com a sua face articular aqui. Além disso, essa saliência extra aqui, que é o processo mamilar. Vemos, claro, né, o pedículo e a lâmina. A união entre o canal vertebral dessa com as demais vértebras vão formar canal medular. Quando unida, né, formando então a passagem para a medula. A vértebra, ou as vértebras cervicais, elas vão apresentar um processo espinhoso, e esse processo espinhoso é bifurcado, ou bífido, como vocês estão vendo aqui. Essa bifurcação permite um maior ancoramento de músculos que ajudam a dar mobilidade, mas também estabilidade para essa região da coluna que é extremamente móvel. A vértebra cervical vai ter esse corpo pequeno, e esse corpo pequeno ajuda a dar essa maior mobilidade. Essa mobilidade é limitada lateralmente pelo uncus, esse processo mais saltadinho aqui. Uncus ou corpo uncinado. A última vértebra, né, ou a última região da coluna é a região sacral e coxígea. O sacro contém 1, 2, 3, 4, 5 vértebras e o cóccix 1, 2, 3, 4. Varia muito, né? O cóccix vai de 3 a 4, mas aqui estamos vendo 4. No adulto, essas vértebras ficam soldadas. Essa região por onde eu seguro o sacro é conhecida como asa ou região alar. Aqui temos a base, o promontório. Esses orifícios são os forames sacrais anteriores e esses aqui de trás, os forames sacrais posteriores. Eles são separados, tá? por músculos e por tecido conjuntivo aqui, e permite a passagem de diferentes nervos para a região pélvica e membro inferior por aqui e para a região glútea e posterior por esses forames aqui. Na região posterior do sacro nós vemos essa estrutura alinhada aqui no meio, que é a crista mediana, essa região mais afilada, longitudinal aqui na parte lateral, que são as cristas laterais, e tem outras duas cristas aqui entre a mediana e as laterais, que são as cristas intermédias.